Salve, senhoras e senhores, a mais um podcast do esporte. Cara, que para quem pensou que essa semana entre Natal e Ano Novo fosse ser uma semana mais calma, engana-se, né? Engana-se quem pensou que seria uma semana tranquila. Aliás, é, obviamente, né? Fica aí meu, minha expectativa, né? Minha esperança de que todos vocês tenham passado um excelente Natal, né? Um Natal mais uma vez um pouco diferente, claro, um pouquinho mais tranquilo em relação a se reunir com os amigos familiares, né? Com a vacina aí, mas mais uma vez um Natal um pouco diferente, né? Com menos luzes nas ruas, com menos enfeites, com recomendações, né, de saúde, mas a vida segue, né? A gente, obviamente, vai tentando retomar nossa vida com o avanço da vacinação e tudo mais, então é o que eu falei no podcast anterior, né? Mesmo que você não acredite na vacina, vá atrás disso, né? Vá atrás disso, pelo menos para que a nossa vida volte ao normal, né? Independentemente de você acreditar ou não, esse é a única forma da gente ter de volta aquela nossa vida de 2, 3 anos, de 3 anos atrás, né? Pelo menos. Então, vamos atrás disso, galera. Mesmo, repito, mesmo se você não acredita nisso, vamos atrás disso, né? Vamos correr atrás disso, porque é a única forma da nossa vida retomar o rumo que era, né? Os caminhos que era. Então, fica aí mais uma vez deixo aí mais uma vez o meu apelo e vamos ao futebol, né? Vamos ao futebol porque essa semana está agitada. Aliás, eu queria esperar um pouquinho mais para gravar o podcast, mas não dá, né? As notícias já estão muito quentes e parece que cada dia que passa vai ficando mais quente e preciso comentar. Se tiver novidade, a gente grava amanhã de novo e grava no ano novo também. Enfim, fato é que essa novela Flamengo e Jorge Jesus ganhou um componente especial porque agora o Galo pode entrar aí também no meio desse bolo, né? Porque o que aconteceu? Vamos retomar aquela história do encontro dos dirigentes flamenguistas com o Jorge Jesus. Aquele encontro aconteceu e depois, né, o auxiliar do Jorge Jesus deu uma coletiva falando que esse encontro aconteceu, né, com o conhecimento do presidente do Benfica e que não havia possibilidade do Jorge Jesus sair, né, do Benfica naquele momento. Isso gerou um mal-estar na imprensa portuguesa, né, não só na imprensa portuguesa, aumentou ainda mais o mal-estar do Jorge Jesus com a torcida do Benfica, aumentou o mal-estar entre o Jorge Jesus e os jogadores do Benfica também, que não viram com bons olhos, né, esse encontro do Jorge Jesus antes do clássico contra o Porto, porque para eles foi visto de uma certa forma como uma falta de comprometimento, né? Mas o que aconteceu nesse encontro, né? A gente obviamente não sabe detalhes, mas ao que tudo indica, o Jorge Jesus ele deu um ok para o Flamengo naquele momento, falando que iria sim para o Flamengo e que que os dirigentes flamenguistas esperassem até o dia 30, né? E aí depois o auxiliar foi dar a coletiva, falou que o Jorge Jesus não sairia, né? Se eu não me engano, teve até uma entrevista do Jorge Jesus por telefone, né, com alguém da imprensa portuguesa também falando que não iria sair do Benfica. O presidente do Benfica também depois ressaltou, né, depois do clássico, depois da derrota no clássico, que o Jorge Jesus permaneceria no cargo. Então, só que essa coletiva do auxiliar de Jorge Jesus gerou um mal-estar com os dirigentes rubro-negros, né? Eles não gostaram porque eles pediram para que tudo ficasse meio na surdina, né? Houve encontro, houve ok, tudo bem, vamos deixar a poeira baixar, vamos deixar tudo isso quieto, mas ele foi lá e ele se manifestou. E não só se manifestou, mas se manifestou de uma forma negativa em relação a essa proximidade com o Flamengo. Os dirigentes flamenguistas não gostaram e aí virou de certa forma, uma birrinha, né? Porque naquele momento, não digo naquele momento, mas a partir daí, né, eles desistiram
desse avanço pelo Jorge Jesus e foram atrás, né, foram atrás de outro treinador, né, um treinador também português, né, e treinador, aliás, nossa, agora me falha a memória o nome do treinador. Peço desculpas aqui, treinador da seleção polonesa, né? O Paulo, agora não vou, agora falhou, fugiu o nome, tá? Eu peço desculpas aqui porque eu às vezes eu não tomo nota, né? Às vezes eu saio falando na emoção do momento, naquilo que vem de cabeça. Então é o Paulo Souza, perdão. Peço perdão ao torcedor rubro-negro, mas o Flamengo ele avançou as conversas com o Paulo Souza até pelo interesse do Internacional de Porto Alegre. O, o, o Flamengo por essa cara, por essa rusga aí, a gente pode dizer assim, né? Por esse aborrecimento com a manifestação do staff do Jorge Jesus pelo interesse do Internacional, o Flamengo avançou as conversas com o Paulo Souza e o Paulo Souza aceitou a proposta, né? E aí gerou-se um novo mal-estar, né? Entre o Paulo Souza e a seleção polonesa, porque agora cabe ao treinador rescindiu o contrato com a seleção, tudo com a Federação Polonesa, que se manifestou, né, se disse surpresa, tudo mais, falou que não vai facilitar a saída do treinador, enfim. Isso aí é conversa para o Paulo Souza para a Federação para a Federação Polonesa, né? Aí o problema é mais dele do que do Flamengo, né? Porque aparentemente está tudo certo entre o Flamengo e o treinador. O Flamengo quer anunciar a contratação do Paulo Souza até quarta-feira. Então, tudo leva a crer que essa negociação vai acontecer. E o que aconteceu nesse último dia, né? O pós-jogo entre Benfica e o Porto, no pós-jogo, o capitão da equipe deu, né, aquela famosa dura, né, porque você não pode perder de 3-0 de um rival. O Jorge Jesus não gostou e afastou o jogador. E aí houve um boicote, né? Houve um boicote dos jogadores em relação ao Jorge Jesus, não houve mais clima, né? O Jorge Jesus colocou o cargo dele à disposição e ele vai sair do Benfica. Esse que, essa aqui é a novela. Então, após o Flamengo inclusive o Jorge Jesus já falou que está de saída do Benfica, né? Então, após o Flamengo acertar acertar entre aspas, né? Porque não está totalmente acertado, mas após o Flamengo anunciar a contratação do Paulo Souza, o, o, o Jorge Jesus sai do Benfica, né? Para os torcedores rubro-negros, obviamente, já tem campanha, né? Para torcida é engraçada, né? Para que o Flamengo desista do Paulo Souza. Houve até aí uma corrente para que o Benfica encher as redes sociais do Benfica, né, para que eles contratem o Abel Ferreira, técnico do Palmeiras. Enfim, o torcedor o torcedor brasileiro é, precisa ser estudado, né? É algo eu dou risada porque de fato é engraçado, né? Como as torcidas se movimentam para que as coisas aconteçam, né? E, obviamente, o torcedor rubro-negro se manifesta em favor de, de, de cancelar esse acordo com o Paulo Souza e acertar com o Jorge Jesus. O problema são todos esses mal-estares que já foram gerados, né? Entre o Jorge Jesus e os dirigentes rubro-negros, entre agora o Paulo Souza e a Federação de Futebol da Polônia, inclusive com a manifestação do próprio Lewandowski, né, que se disse surpreso com essa saída do treinador. Então, a gente não sabe, obviamente, os rumos que isso vão tomar. O Jorge Jesus ele é um sonho antigo do Flamengo. Isso é fato, né? Os dirigentes do Flamengo foram para Portugal para tentar fechar com o Jorge Jesus. O Paulo Souza é um segundo nome, né? Era meio que o step, o plano de contingência. Só que agora com tudo isso que aconteceu, nesse primeiro momento, até por já ter um acordo verbal, até pelo treinador já ter manifestado a intenção de sair da seleção polonesa,
a gente acredita que não tem mais volta, tá? O Flamengo vai contratar o Paulo Souza, a contragosto de muitos torcedores flamenguistas, tá? Só que por que eu falei que o Galo entrou na jogada? Porque o Cuca, ele tá de saída do Atlético Mineiro. O Cuca teve uma reunião com os dirigentes do Galo e falou que por uma questão familiar ele mesmo deu uma entrevista, né? Já entrevista remota, né, online, falando que entrevista, né, mas enfim, já manifestando, explicando o motivo da saída dele, né, uma questão familiar, né? Ele disse que passou muito tempo nesse mundo do futebol, é muito comum passar muito tempo distante da família, né? E ele já se dedicou tanto ao futebol, por que não fazer isso pela família dele, né? Por que não se dedicaram à família dele? Ele se comprometeu com os dirigentes do Galo de não assumir nenhum clube, nenhum outro clube brasileiro nessa temporada, nessa próxima temporada, e que ele realmente vai sair por uma questão familiar, né? Para quem não se recorda, o Cuca saiu do Palmeiras também, né? Do pós ser campeão brasileiro com o Palmeiras, também por uma questão familiar, né? Ele, obviamente, ele é um cara de muita fé e apesar das brincadeiras que a gente vê, eu acredito de fato, né, que ele sai por uma questão de família, né? Ele vive intensamente, né? A conquista de um título não vem de graça, né? É muito trabalho, é muita dedicação, muitas noites mal dormidas. Acredito eu que ele raramente teve momentos, né, de intimidade com seus entes queridos, até pelo foco que ele não se ganha, né, dois títulos como ganhou o Atlético Mineiro, sem uma dedicação, sem um esforço, sem um comprometimento por parte de todo mundo. E o Cuca certamente passou vários dias, várias noites aí estudando adversários, estudando uma forma melhor de jogar para que o Galo fosse, para que o Galo tivesse essa supremacia nessa temporada de 2021. Então eu acho legítimo. Ele é um cara que, pelos discursos dele, por tudo que a gente vê, ele parece ser um cara muito família, né? Então eu acho que ele sente, né, o baque, né? Para quem se lembra dele no Santos, né, o netinho dele indo, ele levando o netinho na Vila Belmiro, carregando o neto ali na área técnica. Então, ele é um cara muito família e certamente que ele está sentindo falta, né, desses momentos. Mas ele é um treinador do, sim, do cenário nacional, se a gente pensar dos treinadores brasileiros, ele está entre os melhores, se não o melhor do momento, tá? Então ele não vai ficar muito tempo afastado do futebol, ele não vai ficar para sempre assim. Ele obviamente sai por uma questão familiar, para curtir os seus familiares, mas ele volta. O grande problema é a volta, né? Porque como aconteceu com o Palmeiras, ele saiu do Palmeiras, deixou um ambiente todo bem encaminhado para a temporada seguinte, né? Para que a temporada seguinte fosse, o Vitória não foi, né? Não aconteceu, mas ele deixou tudo bem encaminhado para que as coisas acontecessem, para que o Palmeiras seguisse numa sequência de títulos, inclusive sugerindo nomes para substituí-lo como treinador, sugerindo nomes para acontecer. Se eu não me engano, o Rafael Veiga veio dessa época, né? Rafael Veiga que hoje é uma sensação no Palmeiras, é um ídolo no Palmeiras, é um craque no Palmeiras. Ele veio dessa época, se eu não me engano. Me corrija se eu estiver errado, peço perdão, mas se eu não me engano foi uma sugestão do Cuca. Ele sai do Palmeiras e deixa essa sugestão e a gente vê o resultado hoje, né? A visão que teve o Cuca naquela época. Então, ele certamente está fazendo a mesma coisa com o Galo. O grande problema é o retorno, né? Se ele retornar de fato ao Galo, o retorno como é que vai ser? Porque no Palmeiras não foi as mil maravilhas, não foi da forma que ele gostaria, né? E, e agora, o primeiro nome, aparentemente o primeiro nome que surge para substituir o Cuca como treinador do Atlético Mineiro é o Jorge Jesus, né? Por isso que a gente fala, existe uma urgência dos treinadores, dos torcedores flamenguistas para que o Flamengo feche com o Jorge Jesus, para que cancele esse negócio, porque o Galo, a gente sabe, uma equipe muito forte financeiramente e por mais que o
o Jorge Jesus, o staff tenham manifestado de que não dá para treinar outro clube no Brasil além do Flamengo agora, né, por tudo que foi criado, pela idolatria, a gente sabe que quando a grana fala mais alta não tem jeito, né? Não tem jeito. Eu recordo a vocês aí, por exemplo, o Hulk antes de voltar para o Brasil, ele namorou com o Palmeiras e foi pro Atlético Mineiro. O Rafinha, antes de retornar ao Brasil, namorou com o Palmeiras também e foi pro Flamengo. Então essa questão de claro que os dois não tinham, obviamente, relacionamento com o Palmeiras, nem nada como o Jorge Jesus tem com o Flamengo. Não é esse é o ponto. O ponto é que, assim, às vezes você cria, você tem uma vontade, um desejo, você tem, como é que fala? Eu esqueci a palavra correta, aquela palavra, assim, você tem aquela simpatia pelo clube. O Jorge Jesus vai além da simpatia, chega ao nível da idolatria, mas quando a grana fala mais alto, aí esquece, né? Essa simpatia que você tem pelo clube. Então, ainda mais com o poder financeiro que tem o Galo hoje, depois de duas conquistas, apesar da dívida ser muito alta, né? Mas depois da conquista de dois títulos, grandes títulos, o que o Galo pode pagar para o Jorge Jesus iguala ao que o Flamengo poderia pagar. Então, se vendo numa necessidade agora de cara, ter que meio que recomeçar o planejamento de 2022, o Galo agora, porque o Cuca sai na semana. Se ele tivesse saído há 2 semanas, beleza, não, ele saiu agora, entendeu? E agora vai ser um pouco meio às pressas também, né? O planejamento do Atlético Mineiro, quem diria, né? Uma temporada dos sonhos do Atlético Mineiro e agora se vendo nessa situação de, de ter pressa para acertar um novo comandante para conseguir, né, ter um planejamento bacana para 2022. Né, o fato é que para o Jorge Jesus também, cá entre nós, né, com o elenco que tem o Atlético Mineiro, não tem problema nenhum para ele ir para lá, né? Se o problema fosse grana, se o problema fosse elenco, agora não tem mais, né? Não há qualquer motivo que barre o Jorge, além, obviamente, dessa dessa idolatria que ele tem no Flamengo, talvez de uma questão de princípios até para o próprio treinador, não há mais nada que barre a ida dele para o Atlético Mineiro. Esse é o ponto, né, que eu queria chegar. O Atlético tem muita grana, tem grandes jogadores, e se de repente ele vai, pode até melar a saída do Diego Costa, né? Sonho de alguns torcedores do Corinthians. Então, porque ele pode querer o jogador, pode querer colocar o jogador para jogar. Então, cara, assim, então, são muitas coisas, são muitas variantes agora que estão entrando nesse pacote, e por isso que eu queria gravar o podcast de hoje, né, para comentar tudo isso que está acontecendo. Aparentemente, o Flamengo vai fechar com o Paulo Souza, mas a gente não sabe, né? A gente não sabe o quanto que, de repente, a Federação Polonesa vai dificultar a saída do treinador. A gente não sabe. De repente, chegue num ponto que, olha, não dá para sair agora, né? A multa que os caras estão cobrando é absurda, não tem qualquer. Aí sim o Flamengo vai atrás de Jorge Jesus, mas pode ser tarde, né? Pode ser tarde porque o Galo pode apresentar um projeto para o Jorge Jesus e ele aceitar. Então agora virou uma corrida contra o tempo, uma dança das cadeiras, porque o Internacional já saiu da jogada, né? Do já não vai mais. O Internacional não quis entrar num leilão pelo Paulo Souza com o Flamengo e acertou o novo treinador, né? Acertou com o Medina, né? Era o treinador do perdão, treinador do Tajeres, né? Perdão. Então o Inter já se antecipou, né? Viu que, cara, se eu vou disputar com o Flamengo para a contratação de um treinador, eu não vou fazer loucura, né? Até pelo poder financeiro do Flamengo é, é, é algo que não dá para a gente ficar entrando nessa briga, não neste momento, né? São dois clubes totalmente distintos em questão financeira, então o, o, o Internacional já correu por fora, saiu dessa disputa e já fechou com o treinador. Então, até para o próprio Paulo Souza, só tem uma opção agora, que é o Flamengo, né? Não tem mais o Internacional na jogada. Então,
é isso, gente. É isso. É o mundo da bola. O Flamengo, como diz a imprensa, como disse a imprensa portuguesa. O Flamengo foi para Portugal para causar um rebuliço. E está causando ainda, né? Está causando, gerou um mal-estar com Jorge Jesus. Já tinha um mal-estar, obviamente. O Flamengo não fez nada demais, né? Em relação ao Jorge Jesus com o Benfica. Mas agora causa aí um estremecimento nessa relação entre o Paulo Sousa com a seleção a polonesa, né? Mas é isso, né? Essa é a dança das cadeiras dos técnicos. A gente não sabe o que vai acontecer. O ponto é que eu queria comentar aqui é esse, né? O, o Jorge Jesus diz que não dá para ir para outro time no Brasil que não seja o Flamengo, mas na hora que a grana fala alta, ainda mais com o elenco que tem o Galo hoje, com a situação que está o Galo hoje, é difícil você não se seduzir pela proposta, né? E aparentemente, ao que tudo indica, o Jorge Jesus é o primeiro nome, né? Para suceder o Cuca no Atlético Mineiro. Então, são muitas variantes, são muitas coisas. Essa novela ainda vai perdurar, talvez até. Talvez feche essa semana. Eu achei que o negócio entre Jorge Jesus e o Flamengo ia se acertar nessa semana e não aconteceu, né? Vários mal-estar em séries e a coisa não aconteceu. Tinha tudo para acontecer agora, porque é o que eu falei, pelo que a gente viu de notícia, já estava acertado. O Jorge Jesus disse sim para o Flamengo, pediu só para esperar até o dia 30. E agora, por tudo que foi acontecendo, pelas declarações, né, os dirigentes desistiram, foram atrás de outro treinador. E agora a gente não sabe, né? De repente os caras falam, ó, agora que você quer voltar pro Flamengo, a gente fecha, mas vai ser por menos, né? Não sei, pode ser uma moeda de troca, pode ser uma jogada, a gente não sabe, né? É um jogo de pôquer, né? Pra quem não sabe, jogo de pôquer é isso, você vai blefando, blefa daqui, blefa de lá, e o jogo tende mais para um, tende mais para outro. É um jogo de pôquer agora, né? Essa dança das cadeiras dos treinadores. Fato é que a gente pode ter mais dois treinadores, um com certeza a gente vai ter, que vai dirigir o Flamengo, seja ele Paulo Sousa, seja Jorge Jesus. Um português vem para o Brasil, mas pode acontecer de outro vir também para o Brasil, tá? Caso, por exemplo, o Galo feche com o Jorge Jesus. Tá? Tem outros nomes, obviamente, que circulam aí, né? Em relação da torcida, né, pedidos da torcida e tudo mais, né? Renato Gaúcho, por exemplo, o Galo seria um bom nome, mas alguns torcedores já se manifestaram, não quero Renato Portaluppi, tá? Então, são muitas coisas, são muitas variantes, mas aparentemente o Jesus é o favorito, tá? Para essa investida do Atlético Mineiro. E se tem um clube que hoje pode seduzir, né, o Jorge Jesus é o Atlético Mineiro, tá? Continuando no Galo, o Diego Costa ele pediu para sair do Atlético Mineiro, né? Parece que de fato esse interesse do Corinthians mexeu com o jogador, falta de oportunidade também, sombra do Hulk, tudo isso vai mexendo e aparentemente ele pediu para sair, mas o Galo disse que não, não vamos liberar. Então agora é um problema do jogador com o Galo, porque o Corinthians, se for contratá-lo, não quer pagar multa, né? O Corinthians não vai pagar multa para o jogador. Então ele é um dos nomes cotados aí para essa investida corintiana, né, nos centroavantes, né? Tem o Diego Costa, tem o Cavani, tem o Luis Soares e pelo Duílio, né, pelo que eu ouvi, se eu não me engano, foi nos donos da bola, né? O Duílio, o sonho dele é o Cavani, tá? É o Cavani que vive à sombra do Cristiano Ronaldo no Manchester United. Então, é, tem muita coisa ainda para acontecer, né? Tem muita coisa ainda para acontecer em relação a esse centroavante do Corinthians também. A questão do Diego Costa vai depender de eventualmente uma rescisão amigável entre o jogador e o clube. A questão do Cavani viria mesmo para o Brasil, é, enfim, por mais que o Corinthians pague mais que o Barcelona, será que ele viria mesmo para o Corinthians? É um uruguaio, né? É uma situação totalmente diferente, por exemplo, do William, né? Que
Ah, o William, quando falou do William, todo mundo achou que era impossível. Não, não é bem assim. Quando falou do Drogba, todo mundo achou que era impossível e de fato não aconteceu. Pô, o cara da Costa do Marfim vir pro Brasil é complicado, né? E assim, o boleiro sabe, né? Que vir pro Brasil se, 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 se na Europa já é complicado, vir pro Brasil então, gente, questão de festa, Covid, situação política, não tá fácil vir para o Brasil também. Então são várias essas coisas que os jogadores vão atrás. Não estou falando que viver na Espanha é muito melhor que no Brasil. Com o salário que o Cavani vai ganhar no Brasil, aí ele faz o que ele quiser. Ele vai ser rei aqui, mas existe toda uma situação política aqui. Não sei questão familiar, como é que tá a família. Ficaria mais perto da família, isso é verdade, mas é, cara, um cara com tantos anos na Europa, como é que vai ser a transição? Se ele realmente está afim? É o que eu falei, o Brasil tem os seus problemas, né? E a violência é uma delas. Então, o jogador, obviamente, ele considera tudo isso. Ah, vai morar no condomínio de luxo, isso e aquilo. Tudo bem, sim, acho que tem todos esses pontos, mas é um problema, né? Na Europa, eu tenho certeza que ele pode sair andando na rua tranquilamente. Aqui no Brasil, não, tranquilamente não, mas assim, ele consegue sair na rua, ele consegue ter uma vida relativamente normal, se é que a gente pode dizer assim. No Brasil, ele não vai conseguir ter isso. Então, o quanto que ele está disposto a abrir mão de uma coisa pela outra. O William, ele nasceu no Brasil, foi criado no Brasil, ele sabe como é que é a cultura brasileira. Ele veio para cá sabendo de tudo isso, tem identificação com o Corinthians, o pai dele é corintiano, provavelmente fez um grande lobby, né, para que isso acontecesse. Vem, meu filho, vem pro Corinthians, vem ajudar o coração. Então tem tudo isso, né? Tem todos esses fatores. Não é uma negociação fácil, não é só uma questão de dinheiro agora, né? Se a gente pode dizer assim, não é só uma questão de grana, até porque o Cavani ainda vai jogar alguns anos, né? Então não é só uma questão de grana. Se de repente ele já tivesse no final de carreira, fala, pô, tô querendo parar já, aí tudo bem, vim pro Brasil e depois vai pro Uruguai, né? Finaliza de fato a carreira no Uruguai. Mas ele ainda não diria que ele está perto de, pelo menos pelos próximos 2, 3 anos, ele não está perto de encerrar a carreira, tá? Então, é, acho difícil, né? Mas assim, nada impossível, né? O que eu falei, aparentemente o que a gente leu aí na imprensa espanhola é que a proposta do Corinthians é maior que a do Barcelona, né? Então, se o jogador quer grana mesmo, ele vai aceitar a proposta do Corinthians. Por isso que não dá pra gente cravar, né? Mas até porque essa patrocinadora que quer pagar o salário desse centroavante, que quer não, que vai pagar, que é um nome desse tamanho, né? Não quer o Diego Costa, que já está no Brasil. Apesar de ser um grande centroavante, não quer, não, o Diego Costa não vai causar o rebuliço. O Diego Costa já causou rebuliço quando ele veio para o Galo. Agora não vai causar o mesmo impacto. Eles querem causar o impacto, né? Foi isso que estão falando, né? Os jornalistas esportivos estão falando. Esse patrocinador quer causar um impacto pesado, né? E só vai causar impacto para ele quando trazer um jogador de fora, né? Trazer um jogador que já está no Brasil, tudo bem, vai chamar atenção, vai fazer bastante barulho, mas não vai fazer, vai ser comparar um fogo de artifício com um meteoro, né? Se os caras conseguem anunciar o Luis Soares ou o Cavani, é um meteoro, né? Vai causar um rebuliço, um tumulto, que é o que eles querem, né? Que é o que eles querem. Então, por isso que eu falo, apesar de, eu acho que o Diego Costa é um plano B, né, pro Corinthians. Existe o plano A que é os dois uruguaios e se de fato os caras não quiserem, vamos embora, então vamos pro Diego Costa. Aliás, disseram aí, rodou por um tempo também Lewandowski, né, gente? Se eu já achava um absurdo. Agora não acho tão absurdo mais a questão Cavani, né? Mas é, Lewandowski, gente, Eu, eu até me recusei, eu tô falando agora, mas eu me recusei a comentar quando eu ouvi, tá? Porque, assim, beira o escândalo do absurdo, né? O absurdo dos absurdos. É a mesma coisa que falar que o Brasil é o melhor país para se viver no mundo, né?
É um bagulho que você sabe que não vai ser nos próximos 20 anos e enfim, né? É só uma resenha pra gente rir um pouquinho, mas é, enfim, vamos seguir, né? Vamos seguir porque o Corinthians está querendo enxugar aí a lista de atacantes, né? Tá abrindo espaço aí, tá abrindo terreno aí para esse novo centroavante, né? Enxugando um pouco as folhas salarial, então vai dispensar alguns centroavantes. Vamos ver, né? Vamos ver. O Corinthians está querendo um nome forte, certamente que vai conseguir. Eu não sei se vai ser um desses três, talvez seja um outro, né? Talvez o Corinthians esteja fazendo uma fumaça para esses três e na verdade já está com um negócio avançando e indo bem por um outro lado, né? Então, quem sabe, né? Quem sabe? Obviamente que existe um otimismo aí para trazer o Cavani, mas às vezes de repente, eu falo, no futebol tem dessas coisas, né? Então, às vezes está aqui, tá falando de Cavani e está negociando com o Lewandowski, por exemplo, né? Não sei, gente, não sei. É, eu não duvido mais de mais nada, né? Assim, porque o dinheiro não vai sair do Corinthians, né? E, e eu não sei quanto que esse patrocinador tem de grana, quanto ele está disposto a investir nesse jogador. De repente, pô, traz o Lewandowski um ano por empréstimo e a gente paga. Esse o jogador tá pedindo quanto? Vão liberar ele? Estão dispostos a emprestar ele por uma temporada? Pô, se o negócio ficar bom para todo mundo, por uma temporada a gente traz, né? Não sei, né? Depende de quanta grana esse patrocinador quer investir agora. Cá entre nós, né? Assim, isso é questão de patrocinador. Agora, em questão de gestão do Rio, seria mais interessante ele correr atrás de patrocinadores dispostos a ajudar o Corinthians no longo prazo, né? Não por uma temporada, uma ou duas temporadas. Mas enfim, ele está tentando reforçar o time da forma como ele pode, né? Para ele conseguir uma receita aí com possíveis títulos, porque querendo ou não, independentemente desse centroavante que venha, o Corinthians quer não só um centroavante que vai fazer barulho, mas um cara que vai resolver. E E vindo um cara para resolver, o Corinthians briga sim por títulos, né? E vindo títulos é grana no caixa para ajudar, né, a quitar algumas dívidas do timão. Então é uma estratégia, é uma tentativa. Se vai dar certo ou não, isso o tempo vai dizer, né? Mas é que a gente fala, né? De repente é mais interessante, mais negócio. Bom, procura um patrocinador forte quer fazer o que a Crefisa fez no Palmeiras, né? Patrocínio de longo prazo e o resultado vai vir no longo prazo, não vai ser para agora. Mas são estratégias, né? São estratégias. E o Corinthians aparentemente adota a estratégia do Atlético Mineiro. Patrocínio forte, muita grana, a gente vai investir, a gente vai se endividar, mas os títulos vão vir e já vieram, né? Então vira um modelo, de uma certa forma. O Atlético Mineiro vira um modelo. Agora, se o modelo não der certo, deu certo pro Galo, mas vai dar certo para todo mundo? Isso que, isso que é o ponto, né? Enfim, vamos seguir na linha de Minas Gerais, que eu falei um pouco do Atlético Mineiro, mas também tem a questão Cruzeiro, né? Cruzeiro, agora na gestão do Ronaldo Fenômeno, o Cruzeiro mandou embora o Luxemburgo, né? Não vai continuar com o Luxemburgo e sonda, obviamente, alguns nomes no mercado. Um deles é o Mano Menezes, que, que diz que só negociaria e só conversaria com o Cruzeiro se o Cruzeiro não tivesse técnico. Mandou embora o Luxemburgo e agora dá para conversar, né? Então o Mano Menezes é um nome aí cotado a assumir a direção cruzeirense. Não é um nome barato, tá? Assim como não é o Luxemburgo, obviamente, mas certamente o Mano Menezes é muito mais caro que o Luxemburgo. Então, essa questão de planejamento financeiro do Cruzeiro, vamos observar, né? Vamos observar, porque a gestão Ronaldo Fenômeno começou e já começou causando aí
um certo rebuliço, pelo menos na questão treinador, né? Que Luxemburgo era o nome que era tido como certo para continuar esse projeto, a volta à Série A, não aconteceu. Então, vamos ver, se tem um treinador que tem identificação com o Cruzeiro, é o Mano Menezes, né? Que foi o cara que foi campeão de tudo com o Cruzeiro. Campeão de tudo não, mas que conquistou o talvez que viveu a última grande fase do Cruzeiro, né? Com a conquista de Copa do bicampeonato da Copa do Brasil. Então é um nome, certamente é um nome forte, né? É um grande treinador, tem identificação com o clube. Agora, repito, né? Preocupa sempre a questão de grana, né? Que o Cruzeiro a situação não tá fácil. O Ronaldo obviamente vai conseguir injetar uma grana, seja do próprio bolso, seja de patrocinadores, isso ele vai. Agora, né? É aquilo que eu estava falando do Corinthians, né? Isso aqui não vale mais a pena fazer um projeto de longo prazo, trazer grana para acertar as contas do clube e, e, e de repente aos poucos a gente ir melhorando, não sei, né? Acho que cada um o Ronaldo. Eu falei, o Ronaldo tem um voto de confiança, mas é bom observar, né, a próxima temporada do Cruzeiro, porque tem muita água para rolar ainda, né? Falei do Internacional, o Internacional anunciou, né, a contratação do Medina como novo treinador. Olha, sincero honestamente, tá? Sincero honestamente, eu não faço a mínima ideia se é um bom treinador ou não. Não faço ideia. Tá? Então, assim como eu não sei, por exemplo, do Paulo Souza, né? O nome cotado pelo Flamengo. Sincero honestamente, eu não sei. Não sei dizer se é um grande nome ou não. Mas conhecimento de América do Sul o cara tem, né? Então, para disputa, Libertadores não, mas para buscar Libertadores, para disputa de competições continentais, técnicos daqui são sempre bons nomes, né? Assim, pelo menos os últimos campeões, se a gente parar para pensar, foram portugueses. Tudo bem, foram portugueses, mas sem dúvida nenhuma, nomes daqui são bons nomes para disputa de competições continentais, porque são caras que conhecem, né, também como é que como é que não só a Libertadores, mas a Sul-Americana, né? Quando você tem o conhecimento da Jorge Jesus do Flamengo voou, aí destoou um pouco, né, do que a gente costuma ver de Libertadores, né? Aquela coisa da raça, da vontade do coração. O Palmeiras também, mas assim, se você não joga muita bola, existe uma outra forma de jogar na Libertadores, né? Diferentemente da Champions League, ou você joga a bola lá ou você joga a bola. Aqui não. Aqui você pode jogar a bola ou você pode jogar de outras formas, né? Na base da catimba, na base da cera, existe essa opção aqui no, no, na Libertadores e esses caras conhecem esses outros modos de jogar, né? Não é só uma questão de jogar bola, existe a questão de você entrar na cabeça do adversário para que você consiga arrancar a vitória, né? Por isso que eu falo, treinadores daqui, locais, e não falo só de brasileiros, uruguaios, argentinos, esses caras sabem como é que funciona a Libertadores e eles sabem que existe uma outra forma, né, de você conseguir superar o seu adversário, que não seja tecnicamente, né, que seja mentalmente. Por isso que eu falo, se é um bom nome ou não, eu sinceramente, honestamente, eu não sei. Mas para disputas de competições internacionais, eu sempre acho interessante, né, a vinda de treinadores não só é, é, brasileiros, mas estrangeiros mais locais, né, da América do Sul. Então, não sei se vai ser um grande nome ou não, a gente vai observar, obviamente, né, o- talvez o Internacional tenha aí um planejamento, uma vontade, um sonho de reviver aquilo que o Eduardo Cudê trouxe, né? O Eduardo Cudê, obviamente, não foi um ídolo, não fez muita coisa, porque ficou pouco tempo, mas era um nome promissor, era um nome que parecia que levaria o Internacional a coisas maiores, né? E eu acho que o Internacional vive nessa expectativa de vão trazer um treinador sul-americano, que não brasileiro, nessa esperança, nessa expectativa de que ele consiga levar a gente de volta aos grandes títulos. É,
é uma estratégia, né? Eu acho que você tem que ter convicção disso, da sua estratégia, do que você quer. Então acho que você tem que ter a convicção e ir atrás, né? E o Internacional está fazendo isso, né? Tentou um português, não deu certo, então vamos voltar para aquilo que a gente queria, que era um treinador estrangeiro, que é um treinador aqui do continente, e assim fez, né? E assim o fez. Então, se vai ser um bom nome ou não, aí são outros 500, né? Aí são outras conversas. Mas a gente vai observar e, claro, ficar na torcida para que dê tudo certo, né? Para que venha para agregar, chegue para agregar. Então vamos observar, só o tempo vai dizer. Fluminense, né, que era o time que vinha agitando o mercado, estava querendo ali o Ricardo Goulart, desistiu, né? Desistiu da investida no Ricardo Goulart. Outros clubes, né? O São Paulo, por exemplo, né? São Paulo está querendo reforçar o elenco, mas tem problemas, né, de grana, né? Questão do Douglas Costa, ele aparentemente pediu mais tempo, né? Tá de férias, quer curtir as férias e aparentemente está querendo aí um, um pouco mais de tempo para pensar sobre isso. Alisson, né? Ex-Grêmio, contratação do Alisson, vai trabalhar o pedido aí do Rogério Ceni, né? E Jandrei também, né? Alguns nomes já falei aqui, mas o que sempre preocupa quando a gente fala de São Paulo é a questão de grana, né? Questão de grana, sem dúvida nenhuma. A gente não sabe como é que está a situação financeira, a gente sabe que está difícil, mas esses nomes preocupam, né? Preocupam porque é claro que você tem que focar na conquista de títulos, né? E se tem um treinador que conhece os caminhos é o Rogério Ceni. Agora, o resultado vai vir no curto prazo. É isso que a gente fica se perguntando. Se não acontecer, né? Como é que vai ser pago isso aí? Então são coisas que a gente se pergunta, o torcedor se empolga, mas a gente fica receoso com essas coisas, né? Mas enfim, direção São Paulina não, não vem sendo um primor nos últimos anos e a gente agora fica com o pé atrás, né? Vai acertar, o Rogério Ceni vai acertar o departamento. Acertando a questão do departamento médico, eu acho que já é um primeiro passo para o São Paulo sonhar com coisas maiores. Eu acredito que sim. Acertando isso aí já é meio caminho andado, né? Agora o resto vai ser o trabalho do Rogério Ceni, que aí ele vai ter que trabalhar e ver como é que vai ser, tá? Palmeiras, né? Um possível boato que está rolando é Soteldo, né? Soteldo aí, um boato que está rolando, mas difícil, né? A contratação do Soteldo, até porque a prioridade do Palmeiras é o tal do centroavante, que ainda a gente não viu sequer sombra de quem vai ser, e do zagueiro, né? Então esses são os principais nomes. A vinda do Soteldo acho que seria um nome legal para o Palmeiras, mas seria para um segundo momento, né? Mas, a gente não sabe, de repente a Leila falou, não vou poupar esforços, né? Às vezes quer fazer um barulho e vai atrás do jogador. Não sei, né? Não sei bem como é que tá a Leila aí nesse planejamento. Fato é que ela falou que ia ter um presente de Natal e esse presente, minha opinião é que não veio, né? Porque todo mundo tava esperando aquele nome, né? Aquele centroavante, veio o Rafael Navarro, veio o presente de Natal, veio, mas foi um miguezão, né? Porque não era o nome que eu acho que o torcedor palmeirense estava esperando, mas enfim, um grande nome, certamente, mas não aquele cara de impacto, né? Que tava todos pelo anúncio que ela fez, todo mundo achou que seria um baita nome, né? E ainda não aconteceu. Claro, acho que tudo vem muito casado com aquele discurso dela de uma gestão responsável. Ela certamente não vai fazer nenhuma doideira, não vai fazer nenhuma loucura, como a gente vem vendo com alguns clubes. Questão Corinthians eu não acho que é loucura, né? Porque um patrocinador vai pagar, mas loucura do patrocinador, né? Cara,
querer investir tanta grana em um jogador, aí entra aquelas outras coisas, da onde que tá vindo essa grana, né? Mas aí é assunto para outra conversa. Mas, de certa forma, é uma loucura, né? Enfim, mas não vai fazer loucuras financeiras o Palmeiras para ter conseguir para contratar um novo jogador, seja ele centroavante, seja zagueiro. Os dois nomes vão vir, acredito eu, mas o Palmeiras não vai ter pressa para trazer, né? Vai ser um negócio muito bem acordado, vai ser muito bem negociado para que as coisas aconteçam aí de uma forma tranquila, né, financeiramente para o Palmeiras, né? Não vai fazer nada no desespero, nada na correria, vai ser com calma e vai ser na tranquilidade, né? Então, acredito eu que vai ter um pouco de cautela aí para não cometer nenhuma loucura, né? E eu acho que é isso. O podcast de hoje era isso. Repito, a questão, a novela aí dos treinadores do Galo e do Flamengo. Quem diria, né, que a gente colocaria o Galo nesse bolo, né? Tava tudo certo pro ano que vem. E agora vira uma incógnita, né? Porque é uma grande equipe, mas perdeu o treinador que foi super campeão. Então, entra aí nessa disputa e muita interrogação no ar, muita, mas eu quis gravar o podcast de hoje para comentar, né? Porque aparentemente era só Flamengo, Jorge Jesus e Paulo Souza. Agora entrou o Atlético no meio, entrou o Galo nesse bolo. Então não sei se vai ter uma definição aí essa semana, até porque o Flamengo fala que ia acertar com o Paulo Souza até quarta, mas é naquela, né? Naquela. Agora que o Jorge Jesus está disponível, certamente certamente que dá uma balançada, né? Certamente que dá uma balançada. Então já tenho lá minhas dúvidas, né? Se esse negócio vai acontecer de fato até quarta-feira. Mas vamos observar, vamos ver. Se a gente tiver notícias ainda essa semana, a gente volta para gravar mais podcast para vocês, tá certo, galera? Então fica assim, combinar assim. A princípio, um feliz ano novo para todo mundo, mas vamos observar o resto. Eu imagino que alguma coisa, seja para o Galo, seja para o Flamengo, alguma coisa vai se acertar. E a gente volta aí nessa semana para gravar um pouco mais de podcast para vocês, tá certo, galera? Então, já deixo no ar aí o meu desejo de um feliz ano novo, de um feliz 2022, né? 2022 e é isso, né? Vamos ver se a gente volta essa semana. Espero que sim. Eu acho que vai ter. Acho que vai ter coisa grande no ar aí. Então a gente volta e grava mais um podcast para vocês ainda este ano, esta temporada, tá bom, galera? Forte abraço a todos e até a próxima. Tchau.